A todos mais uma vez, né? Sintam-se todos abraçados na nossa casa, os que estão chegando pela primeira vez, né? Sejam todos bem-vindos. E vamos agora ler uma pequena mensagem da Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, de Francisco Cândido Xavier. Lucrará fazendo assim. Reconforte o desesperado. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Levante o caído. Você ignora onde seus pés tropeçarão. Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação. Ampare o doente. Sua alma não está usando um corpo invulnerável. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Acolha o infortunado. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para seus olhos. Tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Auxilie o defensor com seus bons pensamentos. Ele nos ensina como agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Que assim seja. Boa palestra a todos. Boa palestra. Boa noite a todos. Sintam-se todos abraçados pela espiritualidade amiga que nos convida ao trabalho de hoje. Com os pensamentos elevados, fechar os olhos se for confortável, sentir a presença desses fluidos salutares, agradáveis, benéficos que nos foram presenteados pela espiritualidade amiga que aqui esteve muito antes de nós, preparando este ambiente de trabalho para que possamos receber a mensagem divina, que com certeza será útil em nossos caminhos, em algum momento, em nossos passos, em nossas atividades. Pedimos ao Mestre Jesus a proteção e o amparo para o trabalho da noite de hoje. E com a sua permissão, nós damos início aos trabalhos doutrinários dessa noite. E para a mensagem de hoje, temos a grata satisfação de ter o nosso amigo Jones, lá do Centro Espírita Allan Kardec. Então a palavra é toda, Jones. Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre amado Jesus possa se fazer presente no coração de todos nós. Sou baixinho, mas é bom, né? Aí, pronto. É uma alegria imensa voltar a esta casa, onde temos tantos amigos queridos realmente do movimento espírita, pessoas que a doutrina dos espíritos me deram a grata alegria de reencontrar na presente existência corporal. O mês de abril, neste ano em especial, é um mês de grande importância para nós espíritas. A todo aquele que busca estudar os fundamentos da doutrina dos espíritos, encontra neste mês de abril um momento de festejo. Porque uma das obras fundamentais da doutrina está comemorando 160 anos de publicação.
Acredito que os amigos já tomaram contato com este livro, já o leram, já ouviram páginas lidas por alguém, porque é um verdadeiro best-seller de Allan Kardec. Eu me refiro ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro fantástico, porque nele nós encontraremos toda a fundamentação moral da doutrina espírita. Fazendo uma pequena digressão, nós lembraremos que no ano de 1857 veio a lume o Livro dos Espíritos, que é a obra básica por excelência, a obra fundamental por excelência. Na introdução deste livro, que é uma introdução não apenas ao livro, mas a toda a doutrina espírita, Allan Kardec afirma de maneira clara que o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Mas é verdade que contém em princípios. Era necessário desenvolvê-los em obras apartadas, muito embora todas conjugadas entre si. E no ano de 1864, surge, portanto, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, curiosamente, a sua primeira edição tinha por título não este que conhecemos, mas Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Estranho título para muitos, e para os amigos de Allan Kardec também, inclusive para o editor, o senhor Didier, que chama a atenção de Allan Kardec, sugerindo a modificação do título. A partir da segunda edição, ele modifica, retira a palavra imitação, ficando apenas o Evangelho segundo o Espiritismo, parte moral, e na terceira edição, o título definitivo, o Evangelho segundo o Espiritismo tão somente, com o número de capítulos que conhecemos até os dias de hoje. Mas a palavra imitação tem um sentido muito interessante. À época, talvez as pessoas argumentassem: ora, se o Espiritismo tem a imitação do Evangelho, nós outros possuímos o original. A imitação poderia dar ou sugerir uma interpretação de uma cópia barata de algo original, de uma obra-prima que seria o Evangelho do Cristo. Mas não. Muito Kardec está baseado, inspirado no autor da Idade Média, chamado Tomás de Kempis, que escreveu um livro cujo título era Imitação do Cristo. A imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, era um convite a vivermos os postulados apresentados por Jesus em nossas vidas, imitando, portanto, Jesus no cotidiano, imitando Jesus na nossa vida. Este era o grande design, segundo o Espiritismo, é a análise, a explicação dos ensinos de Jesus à luz dos postulados espíritas, à luz do pensamento espírita. E vejam que o título também traz um outro ensinamento para nós. Quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo e não o Espiritismo segundo o Evangelho, é porque nós temos aqui um ensino muito claro. Nós nos valeremos dos princípios e ensino dos espíritos superiores para voltarmos ao texto do Cristo e retirarmos as preciosidades que ali estão. Porque nós nos valeremos deste desenvolvimento de certas ideias que não estavam presentes, pelo menos de maneira clara naquele tempo, em razão dos limites de conhecimento, em razão do limite do próprio desenvolvimento do senso moral. Jesus, portanto, como um grande educador que era, falava de acordo com a capacidade de entendimento, o alcance daqueles que estavam envolvendo-o naquele momento histórico. É o que se dá com os grandes professores, não é verdade? Porque se nós encontrássemos hoje um professor com pós-graduação, com pós-doutorado, uma sumidade em determinada área do conhecimento humano, e o convidássemos para tratar com crianças do ensino fundamental, e ele falasse como ele fala para os estudantes de pós-graduação, ele demonstraria desta forma que é um péssimo professor. Porque um professor tem que utilizar a didática própria, a linguagem adequada para se fazer compreendido. E Jesus, apesar de ser um espírito puro, valeu-se da linguagem adequada ao seu tempo para ser compreendido em seus fundamentos. É claro que não compreendemos tudo, e por esta razão Jesus se valeu de um estratagema pedagógico muito interessante. Ele falava por parábolas.
simbolicamente. Porque à medida que fôssemos avançando na escala evolutiva, nós poderíamos retornar ao texto do Evangelho e nos apropriarmos de verdades que ali estiveram sempre, mas nós não tínhamos capacidades de enxergar. Tanto é que, questionado pelos discípulos, pelos apóstolos, por que falava por parábolas, ele respondera: porque nem todos têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. Nem todos tinham capacidade de compreender. Porque a percepção não é algo tão objetivo assim como nós imaginamos na prática. Aquele ideal científico de uma objetividade onde todos nós poderíamos acessar de forma direta o conhecimento não é tão simples assim. A percepção depende da nossa capacidade de compreender. Quanto menor a nossa capacidade de compreender, menor a nossa percepção acerca das coisas. Um exemplo muito trivial. Se colocássemos aqui uma imagem de uma tomografia computadorizada, aqueles que têm formação em medicina, em radiologia, poderiam identificar uma sinusite, um tumor, uma anomalia, ou que tudo está muito bem, está ok, dentro da normalidade. Mas eu que não tenho formação, veria apenas brancos e escuros, porque eu não tenho conhecimento, muito embora eu e o médico estivéssemos olhando para o mesmo objeto, mas cada um retira aquilo que é capaz de retirar. Jesus, portanto, falou de modo que aqueles que tinham mais condições de se apropriar dos seus ensinos estavam com um prato muito cheio. Aqueles que não dispunham conseguiam pelo menos alcançar o necessário, a mensagem de amor, de perdão, de fraternidade, de respeito. Isso está claro em todos os seus ensinos. Até porque Jesus não foi um mero demagogo. Ele não falou e viveu de forma diferente da sua fala. Porque nós ainda, lamentavelmente, somos assim. O nosso discurso nem sempre está condizente com a nossa forma de agir. Parece existir entre nós, eu digo entre a fala e o agir, um abismo. E isso nos incomoda muito. Eu lembro de uma colega de estudos lá no Centro Espírita Allan Kardec, e um dia ela confidenciou para todos nós no grupo que ela ficava extremamente angustiada. Ela ia à exposição pública, escutava sobre caridade, perdão, e ela sabia que não era capaz de viver conforme aquilo que ela havia ouvido. Então ela chegava em casa extremamente angustiada. Sofrimento. O que não pode ser assim. Nós temos que buscar o autoconhecimento e nos esforçarmos para diminuir essa distância entre aquilo que já sabemos e a forma como agimos. Cada existência corporal, cada experiência nova, cada oportunidade, nós vamos diminuindo esse espaço para que um dia possamos viver plenamente a mensagem de amor proposta pelo Cristo. Até porque, meus queridos amigos, nós estamos aqui reunidos, escutamos sempre a respeito do Cristo. O Espiritismo vem afirmar, isso são palavras de Allan Kardec, que a moral do Cristo e a moral espírita são uma e a mesma coisa. Portanto, compreender a mensagem do Cristo é muito importante para alcançarmos a nossa evolução moral e, portanto, a felicidade, que é um desejo comum de todo indivíduo que esteja na Terra ou fora da Terra, na condição de espírito errante. Mas, até alcançarmos esse patamar, precisamos estarmos ouvindo, conversando, trocando experiências, entendimentos, para melhor nos comportarmos, agirmos e decidirmos na face da Terra. Porque o dia que alcançarmos o amor, como disse Santo Agostinho, nós poderemos fazer o que quisermos, porque todas as nossas ações serão ações pautadas no amor. Então nós não teremos necessidade de refletir com tanta profundidade sobre as nossas ações, porque nós já viveremos o amor de maneira plena. Mas até lá é muito importante compreendermos. A compreensão dos ensinos do Cristo são fundamentais, porque ao longo da história nós encontraremos aqueles que mataram em seu nome. E se perguntássemos aos cruzados, por exemplo, durante as cruzadas, o que estavam fazendo, eles diriam: defendendo o Cristo, buscando o Santo Sepulcro. Vejam só, estavam a serviço de sua fé. Então a compreensão da mensagem de Jesus é fundamental. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um convite ao melhor entendimento.
Agora, na posse de um ferramental que o Espiritismo nos oferece, retornamos a Jesus e retiramos pedras preciosas que estavam encobertas pela nossa incapacidade de perceber. Agora enxergamos um pouco melhor. Nós podemos compreender um pouco mais e nos esforçarmos para nos aproximarmos de Jesus, para viver a sua mensagem, imitando conscientemente o que ele fez. Não numa pantomima, não é numa peça teatral, não é uma imitação como se fosse um faz de conta, como se estivéssemos vivendo o que o Cristo viveu, por assim dizer, numa peça de teatro. Não, viver o que Jesus viveu, nos limites da nossa possibilidade, mas conscientes do porquê estamos fazendo o que estamos fazendo. Porque quando nós estamos agindo desta forma, quando nós buscamos a vivência do Evangelho consciente, é diferente. A nossa relação é mais íntima e nós aproveitamos mais. Quando buscamos a fundamentação ética da mensagem do Cristo, nós perceberemos algo muito interessante. Toda a estrutura da mensagem contida na Boa Nova, ética, está baseada na imortalidade da alma. Se retirarmos a imortalidade da alma dos textos, ou uma ideia que leve à imortalidade da alma, a mensagem de Jesus perde sentido em diversos pontos. Parece até um contrassenso. Ele promete coisas que sem a imortalidade da alma é um engodo. Ele fala que serão bem-aventurados os que sofrem, por exemplo. Serão consolados. Mas nós encontramos pessoas que nasceram e sofreram até o instante que deixaram o corpo físico. Então, este consolo não é no corpo físico, exatamente. Ele tem que ser para além da existência corporal. Então, toda a estrutura moral, ética da mensagem de Jesus leva em consideração a existência do espírito, a sua sobrevivência, a sua imortalidade do corpo físico. Sem isso, carece de sentido a mensagem de Jesus. E vejam que interessante o que o Espiritismo fez. Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos. O livro é dividido em 4 partes. A primeira parte, das causas primárias, ele vai apresentar Deus como inteligência suprema de todas as coisas, a causa primária de tudo. Bem, depois ele vai definir 2 elementos, que são os elementos gerais do universo, espírito e matéria. A matéria não é objeto de reflexão espírita, mas sim das ciências acadêmicas, que fazem um excelente trabalho. O Espiritismo tem como objeto de reflexão o espírito, o elemento espiritual. Então vejam, na primeira parte da obra, nós temos a definição de Deus e do espírito como sendo um objeto de estudo da doutrina espírita. Na segunda parte, ele estuda o mundo dos espíritos. Vejam que interessante, ele vai definir o que é o espírito, nessa segunda parte, ele vai definir as regras, onde o espírito pode ser encontrado, a relação dos espíritos conosco, e nós como espíritos encarnados, almas. E na terceira parte, ele apresenta as leis aplicáveis a este princípio, e quando vividas, nos levarão à felicidade que tanto desejamos. Vejam, somente na terceira parte da obra é que ele trabalha o elemento moral. E vejam a ordem que foi publicado os textos. Primeiro, ele publica o Livro dos Espíritos, onde há uma reflexão filosófica sobre a imortalidade da alma. Na segunda obra, nós temos o aspecto experimental, o Livro dos Médiuns, onde a existência do espírito é colocada de maneira demonstrável, não mais como uma mera cogitação filosófica ou como um artigo de fé dogmática. Não é apenas uma questão religiosa, não é apenas uma questão filosófica. Os espíritos demonstraram a sua existência através do fenômeno mediúnico. E a terceira obra, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, sabendo o que é o espírito, demonstrada a realidade do espírito, nós estudaremos os elementos morais aplicáveis ao espírito, porque se retirarmos a imortalidade da alma, teremos uma ética muito interessante, que, se aplicada em sociedade, trará benefícios para todos nós, mas não será suficiente para enfrentarmos os desafios do cotidiano. Porque a ética materialista que está presente no mundo, ela nos convida muitas vezes a vivermos de maneira respeitosa uns com os outros, mas ela, não considerando a existência do espírito, é insuficiente para enfrentarmos os desafios mais delicados da existência. Quando nós temos uma pessoa do nosso afeto que está acometida de uma enfermidade,
uma doença grave, que poderá levar prematuramente ao túmulo, não existirá nenhuma teoria material capaz de nos trazer alento ao coração. Quando nós não consideramos o elemento espiritual diante de um dilema moral, somos tentados a decidir de maneira egoística, buscando a satisfação das nossas satisfações, daquilo que nos toca de maneira mais imediata. Nós não consideraremos o nosso semelhante. Muitas vezes veremos o outro como um adversário, como algo que está entre nós e o nosso objetivo e que precisa ser, portanto, descartado. Nós convivemos muito bem dentro de um certo ambiente de utilidade. Enquanto útil, estará comigo. Quando não está, quando não for mais útil essa relação, eu descarto. Temos vivido momentos desta forma em sociedade, esquecendo, portanto, as lições inovidáveis do Cristo, cujo fundamento essencial é o Espírito, a sua relação uns com os outros e com o próprio Criador. Estamos encarnados, queridos amigos, com a finalidade de buscarmos o nosso aprimoramento espiritual. Não é para adquirirmos coisas, até porque já perceberam que as questões materiais, as nossas conquistas materiais, por mais legítimas que sejam, elas não são garantias alguma em nossa vida. Amanhã ou depois, uma situação qualquer pode retirar tudo aquilo que, com muito esforço e sacrifício, nós acumulamos ao longo da nossa existência. A morte do corpo físico não permite que as nossas aquisições materiais sejam levadas conosco. Elas ficarão na terra, junto com a matéria. Então, se nós somos espíritos, e veja como este conceito é importante, esta consciência de ser espírito, ela é fundamental, porque se eu tenho a consciência de que sou espírito, diante de uma dificuldade material, eu terei condições de enfrentá-la com galhardia. Então não vai doer? Vai doer, e talvez doa muito, principalmente porque ainda somos espíritos imperfeitos, ainda somos egoístas, somos vaidosos, somos orgulhosos. Então determinadas situações mexem muito com o nosso íntimo. Então, quando nós perdemos alguma coisa, quanto mais egoístas sejamos, quanto mais apegados à matéria, maior o sofrimento que experimentamos. Quando vamos nos desmaterializando, muito embora encarnados no corpo físico, porque passamos a viver como espíritos numa existência corporal, a nossa relação com a matéria muda completamente. Nós passamos a dar à matéria a importância que a matéria possui. Nós consideraremos a matéria como um instrumento que Deus dá a cada um de nós para o nosso desenvolvimento moral. Esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um convite a uma reflexão contínua. Eu sei que de ordinário, eu acredito que todos nós já utilizamos esse estratagema também. Nós estamos passando um momento um pouco grave. Então abrimos ao acaso, buscando uma página de consolo, de esclarecimento para as nossas angústias. Não é verdade? Já utilizamos isso, acredito, todos nós. Mas esta obra foi construída, organizada com muito zelo pelo Sr. Allan Kardec. Os capítulos foram construídos de forma a ter entre eles uma ligação. Há uma crescente de informações importantes para melhor compreendermos a mensagem de Jesus. Então, quando nós abrimos ao acaso, nós sempre retiraremos da mensagem algo muito importante, grandes ensinamentos para a nossa vida, não há dúvida alguma. Mas perderemos a oportunidade de estudarmos esta obra, de buscarmos um entendimento. Eu percebo muitas vezes que temos uma tendência em demonizarmos a razão e buscarmos apenas o coração. E nós não nos damos conta que razão e coração, emoção, sentimentos, moral, são duas asas importantíssimas para o desenvolvimento do espírito. O que nós não podemos fazer é apenas focar na razão, desconsiderando a nossa condição de espíritos, seres morais, emocionais, que temos sentimentos e que precisam ser devidamente educados. Mas desconsiderarmos a razão é caminharmos rumo ao precipício. Até porque, por definição, queridos amigos, nós somos os seres inteligentes da criação,
Esta é a definição dada na questão 76 do Livro dos Espíritos. A pergunta do Sr. Allan Kardec aos espíritos: o que são os espíritos? São seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo corporal. Ora, se nós somos os seres inteligentes da criação, se a inteligência é um atributo que caracteriza o espírito, nós não podemos abrir mão da inteligência. Agora, vejamos que interessante. Quando nós estudamos a moral proposta por Jesus, que é uma moral que representa o próprio pensamento divino, nós temos que considerar que nenhuma virtude ela existe por si só. Para estudarmos a caridade, nós não poderemos desprezar outras virtudes. As virtudes não são como uma linha. Então eu adquiro uma, e depois eu adquiro outra, e depois eu adquiro outra. Não. As virtudes existem como no formato de uma teia. Todas estão interconectadas. Eu não consigo ser caridoso, por exemplo, se eu não for justo. Olha que interessante. Eu não posso, por exemplo, valer-me de meios ilegais, injustos, porque estou buscando uma finalidade aparentemente nobre. Eu me tornarei o Robin Hood da modernidade. Eu roubarei de quem tem e darei para quem não tem, porque os fins justificam os meios. Não, porque os fins, por mais nobres que sejam, devem ser alcançados por meio de meios nobres também. Os meios devem estar em conformidade com a lei divina. Eu não posso desprezar os meios. Eu posso até utilizar a frase, dizendo que os fins justificam os meios, no sentido de que explicam os meios. Eu busquei tal fim, usei este meio e alcancei o fim. Eu estou explicando que eu fiz isso, alcancei aquele objetivo. Mas eles não justificam moralmente o objetivo pretendido. Eu não posso utilizar como justificativa uma finalidade nobre, valendo-me de instrumentos ilegais, injustos, que estejam em contradição com a lei divina. O Espiritismo apresenta a moral baseado em leis naturais. Essas leis naturais universais se aplicam a todos nós indistintamente. E por isso a questão da imortalidade da alma, que é uma lei natural, deve ser devidamente compreendida para vivermos as demais leis naturais. Então Jesus, para nós, queridos amigos, Ele não é o Filho de Deus no sentido de um escolhido pelo Criador. Ele não é o próprio Criador. Ele é Filho de Deus como todos nós somos filhos de Deus. Ele alcançou a condição de espírito puro porque muito trabalhou para chegar a este patamar, porque não existe privilégio diante do Criador. Se admitíssemos que alguns espíritos pudessem ser criados prontos, acabados, sem nenhum esforço para alcançarem a felicidade, e outros como nós, que precisamos a duras penas buscarmos a nossa evolução e a felicidade, com riscos de nos equivocarmos, gerarmos sofrimentos em razão dos nossos equívocos, onde estaria a justiça do Criador? Porque Deus, por conceito, Ele é infinitamente justo e bom. Quando nós pensamos que Deus é capaz de criar seres distintos, nós estamos jogando fora um atributo essencial e estamos desnaturando o próprio conceito que temos da divindade. Porque um Deus que trata melhor um filho a outro não pode ser considerado Deus. Um pai que faça isso com seus filhos no mundo, ele sofre o rechaçamento social. Nós não consideraremos um pai justo se ele tem 2 filhos e para um ele tudo dá de bom e para outro nada. Isso não é um bom pai. Então, quando nós lemos esta obra, quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos nos aproximando de Jesus. Porque durante muito tempo nós estabelecemos uma relação muito distante mesmo. A ideia é mergulharmos profundamente. É mergulharmos. Porque nós estamos, eu gosto muito desta analogia, desta metáfora, porque de fato assim o é. Durante muito tempo nós temos mergulhado neste oceano gigante e fantástico da mensagem do Cristo, como quem busca o mar valendo-se de snorkel. O indivíduo vai para o mar, coloca o snorkel, ele nada na superfície. Ele coloca o rosto na água, ele percebe a profundidade,
mas ele próprio não mergulha na profundidade. Ele se contenta com a superfície. Ele vê a beleza que está no fundo, mas ele não busca o fundo. Enquanto que o Espiritismo, através desta obra monumental, nos convida a mergulharmos com profundidade na mensagem de Jesus, para nos tornarmos íntimos do Cristo, e não aqueles que o conhecem à distância, por ouvir dizer. Não é este o objetivo. É compreendermos para vivermos melhor, porque só ama plenamente aquele que melhor compreende. Quando temos uma relação de intimidade, é muito mais fácil amarmos, nos entregarmos, sermos de fato discípulos do Cristo nos dias de hoje. Para isso é necessário compreender essa mensagem. No Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec indagou os espíritos superiores da seguinte maneira: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de guia e de modelo? A resposta é a mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus é a resposta. É o tipo mais perfeito que nos serve de guia e de modelo. Mas vejam que o guia é aquele que conhece o caminho. Jesus, portanto, por ter alcançado o ponto máximo da evolução, sabe o caminho, a melhor senda, a estrada mais segura que nos conduzirá, sim, ao objetivo da criação, que é a perfeição e a felicidade. Seguir Jesus, portanto, é caminhar com segurança rumo à felicidade que nós pretendemos. Mas Jesus é modelo, e esse modelo exige a compreensão para vivê-lo, para imitá-lo. Então, por isso, que numa proposta muito inspirada da Federação Espírita Brasileira, que construiu um programa de estudo do Novo Testamento chamado O Evangelho Redivivo, e que se baseia numa frase de uma obra de Francisco Cândido Xavier, chamado Renúncia, onde a personagem principal, Alcione, propõe uma reflexão nos seguintes termos: a mensagem do Cristo deve ser conhecida. E o conhecimento da mensagem, vamos entender esta palavra conhecimento no sentido cognitivo, mais superficial, é a leitura do texto. Quando nós lemos o texto que trata da mensagem do Cristo, nós estaremos estabelecendo uma relação de conhecimento com a mensagem de Jesus. Mas basta isto? Não, tira ela. É necessário meditarmos sobre a mensagem do Cristo, refletirmos sobre a mensagem de Jesus. E para nós espíritas, retirarmos o sentido espiritual de sua fala. O que está por detrás da letra, e não apenas a letra que mata, mas o espírito que vivifica. Buscarmos entender ali nas entrelinhas o que ele quis dizer, dizendo o que disse, e como poderemos aplicar aquela mensagem em nossa existência. Mas também não basta meditarmos, porque conhecer e meditar está dentro de um processo também cognitivo. É importante sentirmos a mensagem do Cristo no íntimo de cada um de nós. Porque quando estabelecemos uma relação de sentimento, é diferente. Quando a nossa experiência passa pelo sentimento, é diferente de um mero conceito. Um dia frio de inverno, nós poderíamos ler tudo, vermos documentários sobre os raios solares. Mas quando vamos à rua, no horário quente, e permitimos que o sol toque a nossa pele, nós temos uma experiência diferente. Tudo se torna mais compreensível, porque não é apenas um conceito, é uma experiência que temos. Mas também não basta sentirmos o Cristo em nossas vidas. É imperioso que façamos da nossa vida uma carta viva da mensagem do Cristo, agindo conforme Ele nos ensinou, porque o espírita cristão é convidado todos os dias para viver a mensagem em suas ações cotidianas. O convite não é para sermos tecnocratas, estantes vivas da mensagem, citando textos, questões, versículos, mas cujas ações estejam descomprometidas com a nossa fala. A ideia é que a nossa forma de agir seja o principal meio de divulgação da mensagem de Jesus e da doutrina dos Espíritos, que abraçamos, que amamos e que somos gratos
pelos esclarecimentos que nos traz. Então, este é o grande objetivo. Fica a todos os amigos desta casa o convite para estudarmos este livro, lermos com atenção, com cuidado, buscando o seu real sentido, porque eu não tenho dúvida alguma, sairemos muito melhores ao final deste texto do que quando iniciamos a sua leitura. Eu até brincava muito, Laércio, porque um tempo atrás um amigo, eu peguei uma carona com ele, já faz um bom tempo, e nós íamos para Florianópolis, daqui de Tubarão, era um evento que acontecia em Florianópolis, e ele disse o seguinte: olha, das obras do senhor Allan Kardec, nós temos que estudar todas, menos o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu escutei com atenção para ver qual o argumento que ele utilizaria para nós não estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você sabe por quê? Porque se a gente começar a questionar muito, a nossa fé pode titubear, a nossa fé pode falhar. Foi o argumento dele. Eu vou dizer para vocês que eu fraquejei, que eu estava de carona, era de madrugada, eu estava no escuro, eu não redargui. Eu fiquei com medo, com aquele para o carro e peça para eu ir andando, não ia dar certo. Eu fraquejei, né? Eu fraquejei. Eu admito para os amigos que sim. Só porque o argumento não faz sentido algum. Porque, pelo contrário, uma fé robusta, ela é alcançada justamente quando nós utilizamos a razão como instrumento para alcançá-la. Tanto que Allan Kardec colocará na primeira página que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Portanto, a fé espírita não tem nenhum receio do questionamento. E eu lembro aqui de um filósofo muito conhecido chamado Renato das Cartas. Acredito que os amigos já ouviram falar deles. Mas em francês é René Descartes. E Descartes, ele propõe uma reflexão muito interessante, dizendo que deveríamos pegar as nossas convicções e elevarmos a dúvida de maneira assim absurda, porque se as nossas certezas sobrevivessem à dúvida, elas sairiam muito mais robustas. Nós não temos que ter medo de colocar em xeque certas certezas que foram passadas para nós de pai para filho pela tradição. De maneira humilde, buscarmos o melhor entendimento, porque a verdade, ela sempre irá vencer ao final das contas. Então, queridos amigos, fica o convite de leitura e reflexão sobre essa obra fantástica, escrita pelo Sr. Allan Kardec há 160 anos, mas que continua extremamente atual para todos nós. Muito obrigado, meus irmãos, e que a paz do Cristo possa permanecer no coração de todos nós. Que assim seja. Então, Jones, agradecemos a mensagem tão esclarecedora e o convite.